Olá pessoal, hoje nós veremos a posição relativa da média, mediana e moda. Então nas últimas aulas foi calculado a média, mediana e a moda no mesmo conjunto de valores. E vocês observaram que os valores, em maioria dos casos, o resultado da média, mediana e moda ficaram iguais, ou muito próximos, que no caso de um arredondamento podemos considerar iguais. Isso ocorre nos casos em que a curva é simétrica, ou seja, se eu construir o gráfico da distribuição de valores, o gráfico tem esse formato de sino, ou seja, a maior concentração de valores ocorre exatamente no meio, coincidindo com a mediana e coincidindo com a média. Os valores à esquerda e à direita acabam tendo praticamente a mesma quantidade de termos. Quando isso não ocorre, quando a média é maior que os demais valores, nós dizemos que a curva é assimétrica positiva, e quando é menor, assimétrica é negativa. Comparado à moda, que fica mais fácil de observar no gráfico, quando a moda é o menor de todos, quando a maior concentração está aqui no início, ela é assimétrica positiva, quando a maior concentração está no final, assimétrica é negativa. Então, quando nós temos curvas assimétricas, de repente a medida de tendência central não é a melhor representante desse conjunto. Quando a maior concentração está no início da distribuição, uma medida inicial seria mais interessante. Então, aí nós temos o cálculo das separatrizes. Então, o cálculo das separatrizes, vocês vão observar que é muito semelhante à mediana. A fórmula do cálculo é muito semelhante à mediana, só que a mediana sempre faz aquela divisão por 2, porque eu busco exatamente a metade da distribuição. E essas separatrizes eu posso ter um valor muito do início ou muito do final, dependendo se a distribuição é assimétrica positiva ou negativa, qual valor eu desejo. Então, como vimos, a mediana caracteriza a série de valores devido à posição central, ou seja, ela separa a série em dois grupos que apresentam a mesma quantidade de valores. Além da mediana, nós temos os quartis, percentis e decis. Então, os quartis dividem em 4 partes, então eu teria 25% da distribuição no quartil 1, no quartil 2 é exatamente a mesma mediana, na metade, 50%, e ainda eu tenho o quartil 3, que divide 75% da distribuição inicial dos 25% final. Então, quando eu tenho uma distribuição assimétrica, eu posso me interessar pelo quartil 1, dos 25%, um valor do início, ou o quartil 3, que seria 75%, ou um valor do final, quando a distribuição é simétrica negativa. E os percentis dividem a distribuição em 100 partes, existem 99 percentis. Então, quando eu quero, por exemplo, 1% da distribuição, um valor muito do início, posso calcular o percentil 1. Da mesma forma, quando eu quero o valor muito próximo do final, calcularia o percentil 99. E os decis, que dividem a distribuição em 10 partes. Daí também, eu teria 10%, 20%, dependendo do valor que eu tenho interesse. Se a distribuição é simétrica, geralmente nós calculamos um valor central. Quando é assimétrica, eu preciso de uma dessas separatrizes. Então, veremos agora os quartis. Como eu falei, são 3 para dividir a distribuição em 4 partes, e cada um deles representa 25% da distribuição. Como que eu faço o cálculo? É a mesma fórmula da mediana, só que aquele fator lá da mediana, que era a soma das frequências dividido por 2, aqui eu faço K, a soma das frequências dividido por 4, onde esse K é qual quartil eu desejo. Por exemplo, se for o quartil 1, é 1 dividido por 4. Se for o quartil 2, 2 dividido por 4, que simplificando fica meio e volta a ser a mediana. E se for o quartil 3, 3 dividido por 4. Então, as fórmulas ficam basicamente essas aqui. O quartil 2 acaba equivalendo à mediana, por isso não é de interesse gerar o cálculo dele. Então, um exemplo. Aqui, para aquela mesma tabela que nós estávamos usando nas aulas anteriores, para eu calcular o primeiro quartil. Então, o primeiro passo, eu divido por 4, como é o primeiro quartil é 1 dividido por 4, ou 1 vezes 40 dividido por 4, que vai dar 10. Então, eu procuro onde que está o 10º termo. Então, lembram? Aqui foi até o quarto, aqui até o 13º. Então, o 10º termo está nessa linha. Corresponde a um número entre 154 e 158. Então, vai ser 154 mais um fator. Daí é a posição, 10, menos a frequência acumulada anterior, que era 4, a amplitude, que também foi 4, porque está pulando 154 ou 158,
e a frequência simples naquela linha, naquela classe. Deu o resultado de 156,7. Fosse o terceiro quartil, então aí a mesma coisa, só que deu o terceiro quartil, multiplico por 3. 3 vezes a soma das frequências dividido por 4. 3 vezes 40 dividido por 4, deu 30. Eu procuro lá na distribuição de frequência, a frequência acumulada que é superior a 30. Então, vejam, aqui foi até o 24º termo, que é até o 32º. Então, o 30º termo está nesta linha, corresponde a um número entre 162 e 166. Observando que a frequência simples aqui é o 8 e a anterior é 24. Então, na fórmula vai ficar 30, que é a posição, menos a frequência anterior, que é 24, dividido pela frequência simples, que é 8. O 4, que é a amplitude, de 162 a 166, então vai ser um valor 162 mais um fator. Lembre-se que assim como a mediana, o sinal da fração fica somente depois do sinal de mais. Aí os percentis dividem em 100 partes, o procedimento é o mesmo, só que aí divide por 100 ao invés de 4. Também esse K vai indicar a posição, por exemplo, se eu quero o 8º percentil, vai ser 8 vezes dividido por 100. Então, aqui seria o 3,2. Nesse caso aqui, o 3,2 é como se fosse o terceiro termo, arredondando. Onde que está o terceiro termo? Lembrando lá, sempre nós observamos na frequência acumulada. Então, está aqui na primeira linha, vai até o quarto, então o terceiro termo está aqui. É um número entre 150 e 154. Aí, então, vai ficar 150 mais um fator. Então, 150 mais a posição que eu quero, 3,2, menos a frequência acumulada anterior. Ali não tem frequência acumulada anterior, por isso 0. A amplitude, que é 4, dividido pela frequência simples nessa linha, que também foi 4. Então, deu 153. E os decis divide por 10. Então, da mesma maneira, é a posição que eu quero, são 9 decils. Então, por exemplo, se eu quero o 8º decil, vai ser 8, dividido por 10. Então, o procedimento é sempre o mesmo. Vejam que a fórmula é muito semelhante à fórmula da mediana, só que na mediana dividia por 2, aqui o decil divide por 10, percentil por 100 e o quartil por 4. Então, aqui tem um gráfico indicando cada uma das medidas. Então, vejam aqui a mediana, que divide a distribuição ao meio, os quartis, que divide a distribuição em 4 partes, olha, 1, 2, 3, 4, e os percentis, que vão dividir em 100 partes. Então, aqui cada uma dessas partes da distribuição. Então, aqui nós temos alguns exercícios que vocês podem observar. Na sequência, eu passo a resolução deles. Então, para identificar cada um deles. Uma observação, esse primeiro, que todos os exemplos eu dei para intervalos de classe, porque quando não tem intervalo fica muito simples, assim como a mediana, que não precisava do cálculo, era só olhar o termo central, nesse caso também. Lembrando, antes eu coloco os termos em ordem crescente, e aí eu vou dividir em 4 partes. Quais são aqueles valores que estão dividindo a distribuição em 4 partes iguais? Então, na sequência, eu posto lá a solução. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixem no comentário. Obrigada, tchau, tchau.